Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Desde já eu te convido a se inscrever no canal, a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Desde já também eu te peço para que deixe o seu like, faça um comentário e também compartilhe este vídeo com mais pessoas. E nesta ocasião estamos aqui para fazermos o estudo, mais uma vez, da lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita, a lição de número 9, que tem como título Resistindo à Tentação no Caminho. Lembrando aos irmãos que estamos estudando as lições do segundo trimestre da CPAD, lições bíblicas adultos. E nós temos como tema geral a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Os irmãos que acompanham o nosso canal e já sabem, né, que nós fazemos o nosso método de estudo aqui é através de um debate, de um diálogo com um professor. E mais uma vez estamos contando aqui com a participação do presbítero Luiz Carlos, né, que já é um parceiro aqui, um sócio aqui do canal, né, uma pessoa que vem contribuindo desde o início deste projeto e mais uma vez está aqui conosco para estudar conosco este assunto tão relevante. Lembrando, gente, que nós estamos dando sequência, né, a este estudo, a este trabalho e precisamos bastante do apoio de vocês, da ajuda de vocês, tanto em oração quanto curtindo, compartilhando, né, incentivando pessoas a se inscreverem. E neste instante, gente, nós vamos dar início. Eu peço ao irmão Luiz Carlos para fazer a sua saudação inicial, para logo em seguida nós podermos fazer o estudo da lição. Ok, meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, dizer da minha gratidão a Deus pelo privilégio de estar aqui para ajudá-los, para acompanhá-los, para servi-los com mais essa lição. E estou muito grato também pelo tema, a revista, todo o conteúdo tem sido muito proveitoso para todos nós. E eu quero deixar aquela minha frasezinha que eu estou sempre deixando, eu quero deixar que o texto áureo bem poderia ser o refrão de um hino. Tentado não seja, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. O hino 75. Isso. Da harpa cristã. Muito bem, mas hoje eu não estou muito bem da garganta, né? Essa é a compreensão aos irmãos, mas nós não podemos parar este trabalho, é um compromisso, né? É verdade. Semanal, e que creio que muitos irmãos estão aguardando, né, a publicação do nosso vídeo também, tá certo? Lembrando, gente, que o nosso trabalho é diferenciado, né? Nós procuramos aqui não ter apenas um professor, um mestre explicando o assunto, mas a gente conversa, a gente dialoga, né? A gente faz perguntas e assim eu creio que podemos agregar um pouco mais, tá certo? Para todos os irmãos que têm interesse, né, neste trabalho de escola dominical. Professores, superintendentes e alunos, né, de um modo em geral. Então, irmão Luiz Carlos, o título da nossa lição é Resistindo à Tentação no Caminho. O texto áureo nos diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26 e 41. Irmão Luiz Carlos, lê a verdade prática. A verdade prática nos diz, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Muito bem. Vamos à leitura bíblica em classe, né, que se encontra em Mateus capítulo 4, versículos de 1 até o 11, que traz, né, o texto aqui, a narrativa
da tentação de Jesus no deserto. Vamos em seguida com os objetivos da nossa lição, né? Os objetivos da lição, perdoe aqui um pouco, estão aqui, são os seguintes. O primeiro, conceituar biblicamente o que é tentação e os seus aspectos na esfera humana, correspondente ao primeiro ponto, né? O primeiro tópico. O segundo, mostrar como nosso Senhor Jesus lidou com a tentação. E o terceiro, apontar a estratégia para o crente resistir à tentação. Amém? Amém. Muito bem, vamos aqui adiante. A palavra-chave não poderia ser outra, tentação, né? Segundo o dicionário, impulso para a prática de alguma coisa censurável ou não recomendável. Bom, Luiz Carlos, ao longo da caminhada, né, da nossa caminhada cristã, surgirão obstáculos que tentarão nos tirar do caminho para o céu, né, querendo nos forçar a voltar à velha vida. Verdade. Esse processo é chamado de tentação, né, na Bíblia, na palavra de Deus, e ele se caracteriza, ora, por apelos, né, da nossa própria carne, mas também por um agente externo, né, que é o diabo, o maligno, né, com as suas ciladas, né, com os seus ardis. No entanto, nós sabemos, né, que podemos vencer as tentações com a ajuda divina, né, como nosso Senhor Jesus Cristo, ele venceu, nos deu exemplo, né, e nós temos realmente o incentivo aqui, através da palavra de Deus, para que possamos também perseverar, vencendo o mal, vencendo as tentações, né? As armas de Jesus foram a oração, o jejum e a palavra de Deus. Exatamente. Né? Nós já até estudamos anteriormente e também podem ser as nossas armas. Eu faço essa breve introdução e passo também a palavra para você, para que você faça a sua introdução, para depois nós adentrarmos ao estudo dos tópicos. Sempre, quando a gente vem conversando no caminho, antes, quando estávamos tratando já sobre essa lição, a gente tem uma prévia, conversando um pouco, analisando alguns pontos, a gente sempre analisa ela e vê como ela, de alguma forma, se equipara à trajetória do peregrino, né? No livro do puritano John Bunyan, como ele vem enfrentando muitas tentações pelo caminho. Por exemplo, há tentações de diversos tipos que ele enfrenta. Há uma ocasião em que ele está seguindo a estrada, né, a estrada que leva a Belar, mas é uma estrada pedregosa, difícil, e ele nota que há um caminho que está ali nas pastagens do campo, é um caminho mais macio, mais suave, e é paralelo, é um caminho paralelo, e ele acaba por sendo seduzido, né, pelo desejo de ter algum repouso na jornada, ele acaba optando por entrar naquela trilha, e aquela trilha levou ele até ao castelo do gigante Desespero. E foi uma aflição muito grande que ele enfrenta nessa jornada. Nós vamos ver, por exemplo, posteriormente, ele entrando na cidade ali onde tem a Feira das Vaidades, e há muitas tentações, muitas perseguições e provações, tudo misturado, e eles são afligidos o tempo inteiro. Se você notar, em toda a trajetória de cristão, ele enfrenta diversos tipos de ataques. Às vezes é ele mesmo, a própria carnalidade dele, a própria a carne, né, mesmo, querendo novamente encontrar algum lugar de repouso, de descanso, algum alívio naquela jornada. Muitas tentações desse tipo. Às vezes são inimigos externos, são pessoas na Feira da Vaidade, ou pessoas que passeiam pelo caminho, como loquaz e tantos outros, né, com uma linguagem ali tentando seduzi-lo para um outro tipo de conduta. Mas uma coisa interessante é que no final da sua jornada, quando ele está ali atravessando o rio da vida, ele recebe uma última tentação. E naquela última tentação, ele está enfrentando Apolion novamente, né, nas águas ali, sofrendo muito. E quando ele está prestes a desistir, um dos ataques mais
ferraz do inimigo é lembrá-lo de que outrora ele já tinha vacilado. Ele não mereceria atravessar o rio e chegar a Beolá. Então, todo o livro mostra que o embate na jornada de um cristão, ele acaba passando por tentações ao longo de toda a jornada. Na lição de hoje, nós vamos perceber que as tentações nos são comuns. Nunca nós iremos nos livrar de passar por tentações. O que nós precisamos é nos armar de todas as armas que o Senhor tem à nossa disposição para que possamos prevalecer sobre elas. Mas elas virão, de uma forma ou de outra. Com certeza, não é? A tentação faz parte desse processo, né, que nós estamos vivendo. E até eu estava meditando assim, Luiz Carlos, que todas as coisas, elas são provadas de alguma forma, elas são testadas, né, de alguma forma, né? Isso. Nada que, por exemplo, uma construção, uma edificação, né, ela vai sofrer as agruras do tempo, ela vai sofrer, né, as tempestades. Até Jesus colocou lá o exemplo, né, dos dois edifícios, as né? duas casas, né? E realmente assim, tudo no mundo, todas as coisas passam por um teste de qualidade, por um teste de resistência, né? E, de certa forma, as tentações em nossa vida, elas também são o teste da nossa fé, né? De certa forma, vão demonstrar realmente a nossa firmeza ou não em Cristo, né? E vamos ao estudo dos pontos. O primeiro ponto traz como título a tentação e sua esfera humana. E o primeiro subponto é, como ele sempre gosta de fazer, o comentarista, o pastor Aziel, é começar com o conceito, né? O conceito bíblico de tentação. Aí eu trago a seguinte questão, que é para a gente motivar aqui a nossa conversa, que é: você poderia conceituar a palavra tentação biblicamente, trazendo sua acepção no sentido original, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento? Ok. Em primeiro lugar, a palavra tentação, ela é uma palavra muito ampla, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se você der uma pesquisada na Bíblia, você vai ver como ela é um conceito, o mesmo conceito que você pega no Antigo Testamento, você meio que tem no Novo. E ela nem sempre tem a ver com uma propensão, algo que me leve a uma propensão para pecar ou para se rebelar contra a vontade de Deus. Por exemplo, o termo massar no Antigo Testamento tem a ver com prova, que é Deus testa a fé e a obediência. No caso de Abraão, em Gênesis capítulo 22, tem a ver com sofrimento, o sofrimento, aflições que visam fortalecer a fé e o caráter. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 8, verso 2, tem a ver com armadilha, o Salmo 141, verso 10, que é um engano, uma cilada para desviar do caminho certo. Outras palavras hebraicas incluem nassa, que é armadilha para a captura de animais, como no caso do Salmo 91, verso 3. Rish-a, que é maldade ou iniquidade, representando a fonte das tentações, é o caso de Provérbios, capítulo 12, verso 22. Satã, também, que é tentador ou adversário, aquele que personifica, né, todo o mal e que tenta. No caso de Jó, capítulo 1, versos de 6 a 12, ele é visto como o tentador, né? No Novo Testamento, nós temos peirasmos, ou eirasmo, que tem a ver com prova, teste da fé, que é o caso de Tiago, capítulo 1, verso 2. Tribulação, sofrimentos e dificuldades que visam fortalecer a fé, no caso de Atos, capítulo 15, verso 36. E tentação para o mal, que é o caso de Mateus 4 e 3. Há muitos outros termos, como escândalo, com K, né? Escândalo, obstáculo, que pode levar a uma queda espiritual.
Ponózero, que é maligno, iniquidade, a personificação de tudo aquilo que prefigura a tentação e a queda, a propensão para o mal. Então, é um termo extremamente amplo nas Escrituras. Tanto é que o nosso comentarista, ele apresenta aqui 3 palavras que aparecem para conceituar, né? E ele fala de tentação, ele fala de provação, e ele fala de teste, que é exatamente mostrando. Para os irmãos terem uma ideia, a própria epístola de Tiago, no capítulo 1, no único capítulo, ele usa a mesma palavra, eirasmo, tentação, em 3 ocasiões distintas, descrevendo 3 distintas formas de testes, de provações. Numa, ele está se referindo às tentações do coração. Noutra, ele está se referindo às provações que visam testar a nossa fé. E noutras, ele está se referindo à provação em si. Em uma, ele está dizendo para que nós venhamos a encontrar alento e alegria em passar por várias tentações. Em outra, ele está dizendo que ninguém que sendo tentado deve dizer que foi tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta e Deus não pode ser tentado pelo mal. Então ele está falando aqui das tentações do coração, entendeu? E ele está mostrando as raízes, né, dessa tentação e que Deus não pode ser a fonte de tal tentação. Então, conceituar não é uma tarefa muito simples, não é uma tarefa fácil. Então, cada professor da EBD vai precisar se deter sobre os argumentos aqui, tanto da lição quanto do livro de apoio, para poder, de alguma forma, passar esse conteúdo com mais propriedade para a sua sala de aula. Muito bom. Então, o irmão Luiz Carlos trouxe aí, né, esse resgate do sentido original da palavra, tanto aí no hebraico quanto no grego do Novo Testamento, né? E apresentou as diversas referências em que a gente pode encontrar a tradução desta palavra, tentação, né? Agora, no segundo subponto, diz assim, 2 vias de tentação, né? E a pergunta que eu lhe trago aqui é a seguinte: de acordo com a palavra de Deus, quais são os agentes da tentação, né? E explique também qual é o objetivo desses agentes, né, ao tentarem o cristão. Ok. Colocando aqui de maneira mais ampla, Deus não é o responsável pela tentação. É o que o nosso texto de Tiago deixa bem claro, né? Tiago 1,13 deixa bem claro, Deus não é o responsável pela tentação. Muito embora Deus permita a prova da nossa fé. Tornando ainda mais distinto aqui, para que nós possamos falar dos agentes da tentação, nós precisamos extrair daqui, né, da nossa percepção, a aprovação, que também traz o nome de tentação. A aprovação por si, ela visa o crescimento, o amadurecimento do cristão. A aprovação, o teste da nossa fé, né, ela não visa derrubar o cristão, não visa afastar, desviar, fazê-lo tropeçar. A provação é uma coisa, ela pode vir de diversas maneiras, né? Deus sabe exatamente como fazer o calo no sapato apertar. Então, ele sabe exatamente como enviar ou permitir uma provação. Pode ser uma enfermidade, pode ser uma perseguição religiosa, pode ser a morte de alguém querido. Diversas circunstâncias podem acometer um cristão e levá-lo a um teste de sua fé, né? A esperança em uma promessa que não ainda se cumpriu e o tempo vai passando, isso de alguma forma prova e testa a fé de um cristão. Pronto, nós extraímos daqui essa ideia. Por exemplo, a aprovação, Deus visa por meio da aprovação desenvolver o caráter do cristão. A aprovação serve para desenvolver qualidades como perseverança, é o caso de Tiago, capítulo 1, verso 2 a 4, quando ele diz que os cristãos devem ter por motivo de alegria ao passar por várias tentações ou provações, porque essa fé, a fé do cristão vai ser apurada, aperfeiçoada. Uhum. E aqui é interessante, porque ele faz uso dessa expressão
vinculando-a com um termo do Antigo Testamento, que na Septuaginta, quando se referia à provação, em alguns termos, se referia à prova do fogo. Como o senhor exemplificou, né, que as coisas são testadas, por exemplo, a estrutura de uma casa, né, a arquitetura de uma casa é testada pelo teste do tempo, das adversidades e tudo mais. O Tiago, ele faz menção do ouro quando é refinado pelo fogo, né? O ouro sendo refinado pelo fogo, e ele mostra aqui que a provação da nossa fé muitas vezes é como esse fogo que testa e purifica o ouro, refinando, né? E já disse um certo puritano que quando o ouro é provado no fogo, ele nada perde senão a escória. Assim, o cristão, quando é provado pelas tribulações e adversidades, ele nada perde senão tudo aquilo que não corrobora com o caráter de um cristão. Ele vai ser aperfeiçoado. Eliminando agora isso, nós temos os agentes da tentação. Queria fazer uma perguntinha antes de você passar para os agentes aí, porque, né, nesse aspecto da prova, né, da nossa fé, através de uma perda, através de uma circunstância, né, difícil, como uma enfermidade, e no caso de pessoas não cristãs, que também passam por isso, né, como a gente pode, assim, distinguir se há uma distinção ou para o cristão? Sim. Eu acho que você entendeu a minha pergunta. Entendi. Por exemplo, as mesmas... Porque são circunstâncias que todas as pessoas podem sofrer. O né? luto, por exemplo, não são só cristãos que passam, né? Pessoas não cristãs, pessoas que não professam fé, ou pessoas que até não acreditam em Deus, passam pelo luto, passam por enfermidade, passam por dificuldades. A questão é que no cristão, num servo de Deus, as provações, elas ganham um objetivo. Elas não são aleatórias, elas não são casuais, elas não vêm apenas meramente porque nós estamos em um mundo que não foi forjado, criado para o mal, e que, por causa do pecado, ele está mergulhado em todo tipo de sofrimento e aflição. Não. Num cristão, toda provação passa pela aprovação de Deus. Deus tem o intuito, o encargo de fazer algo na vida do cristão. Isso é tão certo nas Escrituras que esse é um tema que na teologia nós chamamos de providência, a providência de Deus, né? Lá em Mateus, se me falha a memória, Mateus 10, o Senhor Jesus diz que não se vendem 2 pardais por um ácer, é uma questão de centavos, né? Eles, todavia, nenhum deles cairá sem que o vosso Pai Celestial permita. Aí ele olha para os discípulos e diz: mas até os fios de cabelo da vossa cabeça estão contados. Ou seja, o cuidado de Deus na vida de um cristão é tão absoluto, é tão grandioso, que Deus se ocupa não só com as grandes coisas concernentes ao cristão, mas até as mínimas coisas. Quer dizer, eu nunca me preocupei sobre quantos fios de cabelo eu tenho na minha cabeça. Eu não faço a mínima ideia de quantos tem. Mas eu sei que o meu Deus sabe de quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Ele sabe quantas células eu tenho. Ele sabe quantos batimentos cardíacos eu já tive hoje. Ele sabe de cada detalhe da minha vida, como se só existisse eu nesse planeta e nenhum anjo no céu. Como se só existisse ele e eu. Assim ele sabe de cada minúcia da vida de cada santo seu. Então há um propósito. Então há um propósito em cada dificuldade, em cada luta, em cada dissabor que um cristão enfrenta. No caso de alguém que... e isso não exclui o fato de que há um propósito também na permissão divina, no sofrimento de alguém que não creia nele ou coisa parecida. Eu tenho que entender que a providência divina, ela abarca absolutamente todas as coisas, entendeu? Mas na vida de um cristão há um propósito estabelecido por Deus que visa o desenvolvimento do caráter, né, para que esse cristão desenvolva qualidades. A provação faz o cristão lembrar de sua dependência de Deus,
né? Faz os crentes estarem mais aptos para servirem a Deus. E Deus usa as provações também para disciplinar os seus filhos. Então, sempre as provações na vida de um cristão têm um propósito. Nós podemos ver, por exemplo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele fala daquele espinho na carne. E ele mostra que houve um propósito de Deus naquele espinho na carne. Um dos principais propósitos foi para que eu não me gloriasse, me vangloriasse das visões que tive. Aí ele diz, foi-me dado um espinho na carne. Até Jó, né? Depois no final, ele vai dizer, né? Porque no começo a Bíblia começa dizendo que ele era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, quer dizer, era um aparentemente perfeito, né? Exatamente. Mas lá no final, ele reconhece que ele ainda não conhecia a Deus, senão depois de ter passado por toda aquela provação, né? O texto de Jó é incrível, né? Tudo que Deus diz sobre Jó, irmãos, tudo que Deus diz sobre Jó é a mais pura verdade. O que Deus disse para Satanás sobre Jó, que Deus, omitindo, né? Não dizendo literalmente, mas não, deixou claro que Jó não blasfemaria contra Deus. Então, toda a provação, toda aquela tentação pela qual ele passou nas mãos de Satanás, quando termina aquele ciclo, ele ainda assim abençoa a Deus. Ele diz, bendito, Deus o tirou, bendito seja o seu nome. A próxima etapa, depois disso, que Satanás é retirado de cena e ele glorifica a Deus, e o texto diz, nem com tudo isso Jó não pecou contra o Senhor, a próxima etapa são as provações de Deus. Agora é Deus testando Jó e ali lapidando Jó. Quer dizer, Jó é como se fosse um adolescente perfeito no reino de Deus. Mas Deus queria que ele crescesse para a maturidade. Então, as próximas etapas de tentações, os ciclos, né, onde ele está dialogando com os seus amigos, todos eles estão trazendo o verdadeiro Jó à tona, sabe, as imperfeições dele. Tanto é que, lá no final, Jó põe a mão na boca, né, eu falei do que eu não entendia, meu Deus. Né, e ele entende que, de algum modo, pecou contra Deus. Ou seja, ele não estava tão perfeito como era, mas ele precisava de uma nova expressão da imagem de Deus, e aí ele a teve. E quando Deus se revelou a Jó, ele não explicou por que provou Jó. Ele não explicou por que tirou-lhe os filhos, permitiu a enfermidade, ou tirou-lhe todos os bens. Não explicou nada disso. Mas a revelação de Deus foi a resposta suficiente que Jó precisava. E com respeito a ela, ele disse, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então aí ele cresceu, né? Glória. Depois me fale aí das duas vias de tentação. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Eu estava apenas redimindo isso aqui para que os irmãos não confundissem no meio do processo que nós estamos falando de tentação, não de provação. Agora, os agentes da provação, eles são dois. O primeiro dele é o diabo, né? Como um agente externo, promotor de tentação, ele usa várias estratégias e ele se disfarça, né? Ele se disfarça, usa mecanismos para se disfarçar. Ele ilude as pessoas com falsas compreensões, né? Falsas doutrinas, como é dito lá por Paulo, na primeira epístola dele a Timóteo. Ele fala que espíritos enganadores, doutrinas de demônios são transmitidas por homens cheios de orgulho, arrogância, né? Com torpe ganância. Então, o diabo ele se vale de vários mecanismos para tentar levar o indivíduo à queda, né? O diabo ele tem estratégias. Só para endossar mais o que eu estava dizendo, eu queria lembrar aos irmãos do Evangelho de João, ali na ocasião em que Pedro está dizendo que todos os discípulos podem até negar Jesus, traí-lo, abandoná-lo, mas ele jamais faria isso. E Jesus disse a Pedro o seguinte, Pedro, eis que Satanás rogou ao Pai, me parece que ele diz, o Satanás rogou por 3 vezes ao Pai, né? Acerca de ti, para te peneirar como quem peneira o trigo. Aí Jesus diz assim, mas eu roguei ao Pai, para que a tua fé não desfalecesse. Eu sempre achei muito curioso a maneira como Jesus responde
as orações de Satanás, né? Como é que Satanás está pedindo a Deus a oportunidade de peneirar Pedro como quem peneira o trigo, e Jesus responde a essa questão dizendo: eu rogarei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Até o dia que eu percebi que Jesus estava meio que dizendo assim: Pedro, vou deixar. Eu vou deixar ele te peneirar como quem peneira o trigo, mas eu vou sustentar a sua fé. O que nós vamos ver em seguida é Pedro mantendo a sua palavra de que não abandonaria Cristo e arrancando ali a orelha de Malco. Não tenha dúvida de que ele queria arrancar a cabeça. Errou o golpe. Ele errou o golpe. Talvez por não ter treinado muito. E a providência não quis, né? Jesus cura a orelha de Malco, repreende a Pedro e desce a montanha. O restante dos discípulos correm para o matagal. Todos os outros correm. Pedro fica no meio do caminho. Começa o erro de Pedro aí. Porque ele nem desce com Jesus, nem corre para os matos. Ele fica ali, na sua indecisão. O que é que ele faz? Eu desço, me escondo, não sei. Mas a escolha dele de ficar no meio do caminho foi fatal. Ele passa a seguir Jesus de longe. Se nós observarmos a narrativa, vai mostrar no meio de uma multidão, de madrugada, tudo escuro, só tochas acesas em todo canto, e 3 pessoas resolvem pegar no pé, única e exclusivamente de Pedro. 3 pessoas. Ninguém vê esse assédio na vida de João. Quem abriu foi uma empregada que sabia que Jesus era amigo, que João era amigo de Jesus, e permitiu ela entrar. E essa mulher não pegou no pé de João. Outras pessoas, outros discípulos estavam lá. Ninguém pegou no pé dessas pessoas. Mas Pedro, essas pessoas se encalcavam nele. Então um dizia: tu és seguidor de Jesus, e ele negava. A terceira vez, note, isso está ali propositalmente. Na terceira vez ele está se aquentando em um braseiro. Está no Evangelho de João. Está se aquentando no braseiro, e aí tanto uma serva vem e diz: tu estavas entre eles, né? Como um primo, me parece que um primo de Malco estava lá na mesma hora e disse assim: eu não te vi lá no jardim. Veja se, minha mãe diria assim, isso não é coisa butada, né? Como é que esse povo está ali no pé de Pedro? Enxerga, Pedro. Inclusive, uma pessoa da família do cara que ele arrancou a orelha está lá. Isso é a tentação em seu grau mais supremo, colocando o indivíduo em uma circunstância em que ele faria aquilo que ele nunca sonhou fazer. No Evangelho de João é omitido, em Lucas é omitido, em Mateus é omitido. Mas em Marcos é dito que ele praguejou. O que sugere que a última palavra de Pedro foi: eu não conheço este maldito. Não é forte isso? Foi o grau mais baixo da corrupção do seu coração, quando ele caiu naquela tentação. Entendeu? As próximas etapas, a Bíblia não narra como foi que ele sofreu, quantas dúvidas tiveram no coração dele, o que foi que aconteceu com ele, até que Cristo o restaurasse. Finalzinho do Evangelho de João, Jesus o restaura. E note que é Jesus propositalmente querendo restaurá-lo. Primeiro, há uma mensagem dos anjos falando às mulheres, dizendo: diga a todos os discípulos e a Pedro que eu irei encontrá-los. Depois é Jesus se encontrando com eles pela manhã, provavelmente no mesmo lugar onde ele tinha feito a primeira multiplicação, a primeira milagre dos peixes, né? A pesca maravilhosa. Talvez no mesmo lugar. Jesus vai e realiza o milagre novamente. Os discípulos vêm, e quando chegam, note isso, que isso aqui é curioso. É a segunda e última vez que a Bíblia declara a palavra braseiro. Só existe 2 lugares na Bíblia que tem a palavra braseiro. Numa, Pedro estava negando Jesus pela última vez. Na outra, Cristo armou um braseiro de madrugada, manhã cedo. Talvez no mesmo horário que Pedro estava negando Jesus. Cristo armou um braseiro e chama Pedro para redimi-lo de sua queda. Interessante. Não é interessante isso, né? Então, assim, o agente é Satanás. E não existe essa coisa de supercrente. O cristão, ele precisa confiar na misericórdia e na graça divina, porque o diabo sabe como seduzir e derrubar um cristão. O que ele precisa confiar é em Deus. O segundo, pode? Só lembrando aí, antes de você passar para o outro agente, né? É que, assim, o diabo, ele é especialista em tentar, né? Ele é um especialista.
Ele derrubou anjos, né? Seduziu anjos. a anjos. O Adão e Eva, né? Então ele tem feito e quando isso quando ele pede para tentar Jó, né? Para provar Jó, ele diz olho por olho, dente por dente, pele por pele. Pele por pele, pele né? por pele, né? E tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Deixa eu espremê-lo. Isso. Deixa. É verdade. E ele pede mesmo assim, né? Pensando em que áreas vai atacar para que realmente Jó venha a pecar contra o Senhor, né? Então o diabo ele procura analisar os pontos fracos da pessoa, eu entendo assim, né? É aquilo que ele observa certamente na pessoa, em nós, que é mais frágil, mais tendencioso, né? Que está mais ligado às nossas concupiscências, aos nossos desejos, né? E aí ele vai realmente procurar agir naquelas áreas da nossa vida. Eu entendo assim, né? É verdade. Então ele é um especialista e a gente tem que ficar realmente bem atento com as atitudes dele, com as ações dele. De fato, a Bíblia deixa claro que o diabo é um especialista no gênero humano, né? Quando lá em Mateus 16, quando Pedro vai repreender Jesus pela sua ideia de voltar para Jerusalém e ser crucificado, Jesus diz: passa para trás de mim, Satanás, né? Porque me serve de tropeço, né? De escândalo. Não cogitas das coisas de Deus, mas sim dos homens. Então, quando Satanás diz que quer pôr Jó à prova para ver se ele não vai desprezar a Deus, ele está se valendo do conhecimento que ele tem do gênero humano, em sua queda, em seu estado de queda. Tudo que ele conhece do homem é esse homem caído. Tudo que ele conhece do relacionamento com o homem é esse homem caído. O que o diabo nada sabe é do que Deus pode fazer no coração de um homem. É por isso que ele apostou tão alto em Jó e perdeu. Ele apostou tão alto em Jó, mas Deus sabe do que ele está fazendo aos seus filhos. Entendeu? Então é por isso que o diabo é um inimigo sagaz, quanto mais, né? E ele tem derrubado homens por tempo suficiente para se tornar um expert nessa área. É por isso que as nossas armas devem se valer da confiança absoluta em Deus. Porque o diabo sabe do homem, mas ele nada sabe do que Deus pode realizar na vida de um homem. Como Deus pode sustentar um homem, né? O segundo inimigo, indo adiante, é a carne. Eu diria que esse, de fato, é o coração do problema, né? O diabo não teria nenhuma estratégia contra homem algum se o homem não tivesse um aliado do diabo dentro dele, que é a carne. A carne é essa inclinação que o homem tem, essa semente do mal que está no homem desde a sua formação. Quando Davi disse no Salmo 51, né? Eis que em pecado fui formado, e em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não estava dizendo que ele é fruto de um incesto ou de um adultério, coisa parecida. Ele está dizendo que eu nasci com uma natureza pecaminosa, uma natureza inclinada ao pecado. O homem nenhum precisa ser ensinado a pecar. Assim como ervas daninhas. Ninguém planta ervas daninhas. Você não planta capim. Eles estarão lá na semana que vem. Você vai capinar, vai limpar o terreno, mas eles estarão lá. Daqui a alguns dias eles estarão lá de novo, sem que ninguém os plante. Agora, se você quiser plantar uma boa semente, uma boa planta, você tem que cultivar. Se quiser ter um jardim, se você quiser ter um jardim, você tem que trabalhar. Vai ter que trabalhar. E quando uma planta às vezes resolve morrer, meu irmão, você tenta de todo jeito, você troca, muda a adubo e tudo, e até você entender o que é que está acontecendo com ela, por que ela está morrendo, é um absurdo. É verdade. Eu já criei umas plantinhas e já morreu uma begonha minha e eu tentei de todos os jeitos, ela não teve jeito, e eu não sei o que foi que aconteceu. Agora, capim, meu irmão, capim. Não tem mal olhado para capim. Não tem mal olhado para capim. Assim brincando, não tem mal olhado não, pessoal. Estou defendendo isso não. Só assim é na natureza humana.
O homem nasceu, ele já tem a inclinação moral dominante, a presença do pecado. Então, o que a Bíblia diz sobre isso? Por exemplo, em Marcos 7, de 21 a 23, diz assim, olha o que Jesus diz, o que sai do homem é isto que o contamina. Porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Não, tá dentro. Nada foi colocado lá, está lá e apenas sai, né? Se manifesta. O diabo é aquele agente que usa essas ferramentas aqui. Ele seduz o homem nessas inclinações. Ele sabe que há uma resposta ali dentro. Outro texto é Gálatas capítulo 5, 19, 21, que diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. E eu vos advirto como antes os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Estou lendo aqui na NVI. Então aqui é Gálatas 5, 19 e 21. Ele mostrando, isso aqui é as obras da carne. Isso é o que a carne produz. Tudo que ela produz é morte. Outro texto é Tiago 1, 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, gera a morte. Então, o agente principal é a carne. Os desejos da carne são as ferramentas de Satanás. São as ferramentas de Satanás. Então, esses são os dois agentes principais que são produtores ou respondedores das tentações, né? O Martin Lloyd Jones, num sermão dele, A Eficácia do Evangelho, ele disse, não é que o mundo seja perverso, ruim e mau. E não é que todos os seus pratos sejam imundos, pecaminosos e sujos. O grande problema é que para cada oferta do mundo, há no coração do homem um sim e um amém para todas elas. Há uma resposta interior no homem. Tentação, o terceiro subponto, né, irmão Luiz Carlos, vai dizer o seguinte, tentação, fenômeno humano. A pergunta é, na sua compreensão, há diferentes tipos de tentações quanto à sua origem, né? Vem de Deus, do diabo ou do próprio ser humano. Eu acho que aqui a gente se repete um pouco na ideia, né? Mas está na proposta, eu gostaria que o irmão trouxesse aqui algum esclarecimento. Ok. Na verdade, esse ponto apenas é uma reafirmação do que já foi dito, né? Existem as provações, elas são distintas de tentações, porque no âmbito das provações, elas visam o crescimento, o amadurecimento, o fortalecimento, a confirmação, a edificação, o serviço. As provações sempre visam isso. Ninguém sendo provado tem, como é que se diz, leva em consideração como se fosse algo bom, né? No primeiro momento é doloroso passar por uma provação, passar por um teste da nossa fé, mas ela visa o nosso crescimento. Eu queria só recordar aos irmãos aquela passagem, eu não recordo agora o capítulo, mas se encontra no Evangelho de Mateus e Marcos, onde tem a mulher cirofenícia seguindo Jesus, né? Acho que é em Mateus, eu acho que é no capítulo 16, capítulo 16 ou capítulo 15, em que ela vai, 16, né? Ela vai seguindo Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Uhum. E aí o texto diz que Jesus não lhe respondeu palavra. E ela continua a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Então os discípulos começam a chegar diante de Cristo e dizer: Senhor, despede-a, porque vem gritando atrás de nós.
E aí Jesus diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí a Bíblia diz que a mulher correu para a dianteira de Cristo e se prostrando o adorou. Olha isso. E aí Jesus diz, mulher, você não sabe que não é lícito tomar o pão das crianças e lançá-lo aos cachorrinhos? E então a mulher responde, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E aí Jesus exclama, ó mulher, grande é a tua fé, vai em paz e que seja concedido conforme a tua petição. Perceba, essa narrativa é muito importante para nós entendermos um pouco sobre a aprovação. Porque nela, o Senhor Jesus Cristo identifica naquela mulher sirofenícia uma fé já existente. Isso é provado na exclamação que Jesus faz a respeito da fé dela. Porque no original, a expressão que Jesus usa é, ó mulher, amadurecida está a tua fé. Então é como se ele identificasse uma fé ali, como é que se diz, a semente de uma fé no coração dela, né? Embrionária, eu estava procurando essa expressão, embrionária, e ele precisava, de alguma forma, fazer com que essa fé fosse estimulada, né? E como Jesus estimula essa fé? Primeiro, provando a ela com um aparente silêncio. Cristo está em silêncio, mas de alguma forma o seu silêncio está comunicando a fé daquela mulher, que insiste ainda mais. Então, Jesus prova ela pela segunda vez com uma aparente exclusão, né? Ela não pertence ao povo de Israel, então não merece ser agraciada. Eu não fui enviado para ela, entendeu? O que ela faz com essa segunda provação? Ela se prostra e adora. E enquanto ela adora, Cristo dá o terceiro e último golpe naquela mulher. Ele faz uma comparação, alguns, como acho que Matthew Henry diz que acredita ser uma expressão afável, embora a compare a um cachorro, mas está comparando a um animal doméstico. Então há um certo tom de carinho ali, mas ele ainda está... Usa até cachorrinho. Né? Cachorrinho, ainda está de alguma forma pondo à prova rebaixando e pondo à prova aquela mulher. Só que o que a fé percebe? Porque quando ele diz não é lícito pegar o pão das crianças e deitá-lo aos cachorrinhos, a fé, a incredulidade só enxergaria o desprezo, mas a fé enxergou a providência. Porque quando Cristo diz assim, deitá-lo aos cachorrinhos, o que a fé enxerga é, Senhor, então agora eu pertenço à casa? Então agora eu pertenço ao lar? Antes eu era de fora das ovelhas de Israel, mas agora eu já sou um animal doméstico aos pés da tua mesa. Então é lícito que não o pão, eu concordo contigo, não o pão dos filhos, mas as migalhas sim, essas estão à minha disposição. Então isso é o que a fé faz no meio da provação. Ela avança. A fé genuína jamais vira as costas para Cristo. Ela continua adorando, continua servindo e continua enxergando a mão bendita da providência, aonde nós só enxergávamos desprezo, tristeza e dor. Já a prova de Abraão, né? Como a prova de Abraão, né? Lá no final, o Senhor, quando ele já está levantando ali o cutelo para descer sobre seu filho, né? Não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. A tua fé, ela foi completamente amadurecida, né? Exatamente. Interessante. Exatamente. Então, assim, essa questão da provação, como nós estamos vendo aqui, quando ela vem de Deus, o intuito é de fortalecer a fé. Isso. É de firmar a fé. Quando é a tentação, é um agente interno, a carne, visando a nossa autossatisfação. Deus nunca vai colocar uma situação para que alguém caia em adultério. Não. Né? Não. Deus nunca vai colocar uma tentação para que alguém roube, se aproprie de algo. Não. Nunca vai ter esse tipo de tentação vindo da parte de Deus, né? É até bom tu lembrar
Eu uma vez estava lendo um texto do Spurgeon e ele contou de um cristão recém-convertido que estava no período de frio lá na Inglaterra e caiu uma nevasca forte e ele precisava de lenha para abastecer as lareiras em casa. E ele desesperado para encontrar, e tudo que ele encontrava por fora, na mata, era muito gelo. Então ele estava numa situação muito desesperadora. Quando ele olhou para o quintal do vizinho ao lado, ele viu uma pilha de lenha, uma pilha grande de lenha. E na mesma hora veio um texto da palavra de Deus na mente dele. Tudo é vosso. Olha aí. Então, na mesma hora, ele sentiu que, de alguma forma, ele poderia ter a liberdade de tomar daquela lenha que não pertencia a ele para abastecer a sua casa e não precisar ir ao mato coletar lenha. Mas, na mesma hora em que ele ponderou em fazê-lo, ele ouviu nitidamente a voz do Espírito Santo de Deus que dizia no seu coração, não furtarás. E depois, à noite, ele contou na igreja o quanto, pela graça do bendito Espírito de Deus, ele foi impedido de cometer um pecado contra o Senhor. E ele foi correndo apanhar sua lenha onde ele poderia. É interessante, né? Deus não coloca o cristão numa situação onde o induza a pecar. Deus o livra dessas circunstâncias, né? A ideia é que nós precisamos vigiar e orar para que não venhamos a cair na tentação. Porque passar por tentações, nós passaremos, inevitavelmente. Amém. O que precisamos é da graça para não cair nelas. Bom, Luiz Carlos, a sinopse do primeiro ponto diz o seguinte: a tentação é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Mas vamos avançando no nosso estudo e vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre a tentação de Cristo, né? A tentação do Senhor Jesus. Aí nós vamos ver aqui o nosso mestre, né? Como ele se saiu quando foi tentado. E eu vou juntar todos os subpontos num só. Ok. Eu creio que é possível, né? É sim. Então, o primeiro subponto é a aprovação do Senhor Jesus, aí onde você pode fazer a descrição de como foi a aprovação, a tentação dele, né, ali no deserto. O segundo é as áreas em que Jesus foi tentado. E o terceiro é como Jesus venceu a tentação, ou as tentações, né? Uhum. Foram ali 3 propostas do diabo. Pode ficar à vontade para falar. Ok, veja bem. Em primeiro lugar, nós precisamos ponderar aqui que Jesus passou 40 dias, né, nesse período de jejum, de consagração, e nesse período ele foi tentado pelo diabo, né, no início de sua missão. Essa tentação, essas provações que Cristo passou, representou um momento crucial para Jesus, né, para revelar a sua natureza divina, sua força de vontade, seu compromisso com o plano de Deus. Então, eu queria ponderar sobre qual era o propósito da tentação. Algumas razões. Em primeiro lugar, demonstrar a sua genuína humanidade, né? Jesus, apesar de ser, ou embora, né, conquanto seja Deus, ele experimentou as tentações na sua natureza humana, na sua forma humana, como homem. Isso é muito marcante, sobretudo no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas isso é muito marcante. E Lucas deixa dessa forma. Se vocês notarem bem, por exemplo, Lucas ele começa ali no capítulo 4 narrando o batismo de Jesus. Depois do batismo de Jesus, tem aquela declaração de Deus: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, né, em quem me comprazo. E depois do batismo e dessa declaração, segue-se então a genealogia. Genealogia esta que em Lucas ocorre inversa, né, de trás para frente. Ela começa com Jesus, de Jesus até Adão, de Jesus a Adão. Então perceba, nós temos aqui em primeiro lugar na genealogia... E Adão, filho de Deus. Exatamente. Jesus, o filho amado de Deus, e aí ele começa a traçar a genealogia inteira. Quando chega em Adão, termina dizendo Adão de Deus.
Adão de Deus. Então, nós temos Jesus de Deus e Adão de Deus. E na próxima sentença nós temos a tentação. Na tentação, em Lucas, é muito curioso, e quem trouxe essa curiosidade, eu vou dar os méritos a ele, foi o doutor Roque Albuquerque, né, teólogo, acadêmico brasileiro, né, da Unilab, né, ele hoje é um ministro, né, na Unilab. Ele foi meu professor também na Spurgeon, e é interessante, ele mostrou que a expressão usada, se tu és, ele cita que há várias maneiras no grego de se expressar, de se perguntar, né, ou se desafiar, se você é isto. Para nós existe, se você é isso, eu estou com dúvida, eu preciso que você me prove que você é o que é. Se você é isso, é porque eu estou desafiando você a fazer algo, e basicamente essas são as formas de dizer na língua portuguesa. No grego, a expressão usada não é necessariamente se você é realmente isso, mas é uma afirmação. Como se Satanás estivesse dizendo, é fato que tu és o filho de Deus. Entendeu? Ele não está desafiando, mas está fazendo uma comprovação. E por que isso é curioso? Porque ele está dizendo assim, então transforme as pedras em pães. Ele está sugerindo que homem divino você é, isso é fato. Mas que homem, na condição em que você se encontra, necessitando de pão e tendo à sua disposição recursos infinitos, não transformaria pedras em pães para prover para si mesmo? Então, a tentação de Lucas não visa provar outra coisa senão a humanidade de Cristo. Então, a tentação, ela tem o propósito de testar a humanidade do Senhor Jesus Cristo, mas também revelar a sua natureza divina. Ao superar as tentações com perfeição, Jesus provou obediência absoluta a Deus e a sua incapacidade de pecar. Incapacidade de pecar. Essa é uma questão que se levanta quando você trata sobre a tentação de Cristo. É a pergunta, Jesus poderia pecar? Se você responde que afirmativamente ele poderia pecar, você está dizendo que Jesus era Deus e um Deus propenso à imperfeição, à queda. Então, você incorre em um problema gravíssimo teológico. Porque Jesus é Deus. Ele não deixou de lado a sua divindade. Ele abdicou-se das prerrogativas de sua divindade no sentido de fazer o uso dela para o seu uso pessoal. Tanto é que quando ele realizava sinais, ele dizia, as obras que eu vos tenho feito, né? Que eu faço diante de vocês, eu não as faço de mim mesmo, mas o Espírito de Deus que está em mim, ele me ungiu para pregoar boas novas, para proclamar liberdade aos cativos. Ele fala de sua palavra, ele diz, as palavras que eu vos tenho dito, não as digo de mim mesmo, mas tenho dito tudo aquilo que tenho recebido de meu Pai. Então ele estava em profunda dependência do Pai e do Espírito para fazer o que fazia. Então ele não abdicou de sua divindade, mas das prerrogativas que delas advinham, entendeu? No sentido de alcançar provisões para si mesmo. Então, eu não posso dizer que ele era... se eu disser que afirmativamente ele poderia pecar, eu estou incorrendo em um problema. Mas quando eu digo que ele não poderia pecar, isso automaticamente me leva a outras questões. Se Jesus não poderia pecar, então em que consistiam as suas tentações? Elas eram reais, né? Teologicamente, eu compreendo que todas as suas tentações eram absolutamente reais. Ele sentia todo o peso dela. A distinção que há entre Cristo e nós é a seguinte: em Cristo as tentações eram meramente externas, porque ele não tinha natureza pecaminosa. Ele herdou todas as limitações da natureza humana, mas não herdou a corrupção da natureza humana. Então, Cristo poderia sentir todo o peso da tentação, mas uma tentação que vinha meramente externamente. Então, essa é a questão. As tentações eram reais.
Aí uma outra questão que se pode levantar é, tá, então se Jesus foi tentado em tudo, mas as suas tentações eram meramente externas e não internas, ou seja, não havia uma resposta positiva às tentações internas no seu interior, então Jesus era tão humano quanto eu? Era tão homem como eu? E eu responderia essa pergunta com outra pergunta. E quem diz que eu sou o padrão de humanidade? Entendeu? Nós não somos o padrão de humanidade. Nós não somos o padrão de humanidade. Quando Deus olhou dos céus à terra, ele não viu um justo sequer. E ele precisava de alguém que fosse justo. Ele precisava enviar alguém nascido em forma humana, em semelhança de pecado, conforme diz Romanos capítulo 8, né? Nascido sob a lei, nascido da mulher, mas alguém que não nascesse com a natureza pecaminosa. Do contrário, o seu sacrifício não teria valor algum. Então era necessário que ele viesse e tivesse uma natureza preservada pela graça de Deus, não no sentido de preservada de pecar, mas uma natureza que nascesse sem a contaminação do pecado. Assim, ele tinha uma liberdade completa para fazer o que fosse necessário fazer para a glória de Deus. Daí, uma outra questão que se coloca. Cristo, a pergunta que foi feita, né? Ele poderia pecar? Eu poderia pensar da seguinte maneira: eu preciso ponderar sobre o que eu quero dizer com poder. Poder pecar. Poder pecar. Se por poder pecar, eu estou querendo dizer que ele tinha poder no sentido de possibilidade, no sentido de ter propensão, no sentido de ter inclinação, não. Cristo não poderia pecar. De maneira nenhuma. De forma alguma. Era impossível. Mas se eu disser por poder que ele tinha a capacidade volutiva de tomar quaisquer decisões, a liberdade intrínseca, sim, ele tinha. Ele tinha racionalidade, volição, vontade, sentimentos, e tinha a capacidade de decidir qualquer coisa. Então, nesse sentido, tudo isso é importante para a nossa meditação sobre as tentações de Cristo. Tudo isso é importante porque nós temos um Salvador ideal e um Salvador perfeito. Alguém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Alguém que era capaz de realizar a vontade de Deus, não por compulsão, mas por prazer na vontade de Deus. Então, nesse sentido, a tentação de Cristo foi para revelar sua natureza divina. Em terceiro lugar, para servir como um modelo para nós. Porque, de algum modo, embora ele não diria gozasse da mesma, porque não é um desfrute para nós, mas conquanto ele não tivesse a mesma inclinação que nós temos para o pecado, em sua condição ele venceu as tentações, não necessariamente e unicamente por conta da perfeição do seu caráter, mas porque ele se valeu de todos os recursos espirituais que estavam à sua disposição. Você pode ver que em todas as tentações, nos 3 ataques principais de Satanás, ele se vale das Escrituras. A dependência dele de Deus na oração e a dependência dele em seguir as orientações das Escrituras lhe deram a capacidade, a força, a percepção a dar uma resposta aos ataques de Satanás. Porque Satanás também está citando as Escrituras. E semana passada, o professor Clécio, que Deus o abençoe, ele disse uma coisa muito interessante, muito curiosa. Ele disse assim: a palavra de Deus na boca do diabo é palavra do diabo. Então, quando Jesus ouve o diabo citar as Escrituras, ele percebe que a hermenêutica do diabo tem uma falha terrível. O diabo cita o texto sem contexto. Essa é a hermenêutica do diabo. Você pode ver que ele salta de um salmo para outro. E todas as respostas de Jesus estão em Deuteronômio. Ou seja, Jesus está dando o texto com seu contexto, enquanto o diabo está pensando o texto do seu contexto e usando ele como pretexto. Então, a hermenêutica do diabo é o texto sem contexto. E Jesus está se valendo dos recursos espirituais que estão à nossa disposição. A oração, o jejum e a palavra. A dependência da palavra de Deus.
Entendeu? Então, esses foram os propósitos da tentação de Jesus. Agora, o senhor queria comentar alguma coisa? Porque eu quero falar só um pouco sobre as áreas de tentação para a gente arrematar. Não, só enquanto você falava também eu me lembrei de perguntar, assim, se ser tentado é pecado. Não, né? Não. É importante que a gente diga isso, porque há pessoas que quando estão, né, sendo tentadas, acham que já pecaram por isto, né? E há uma linha, mas há uma linha bem tênue. Né? É uma linha realmente tênue. Porque qualquer momento a pessoa pode cruzar a fronteira, né? Isso. Essa linha. Então é imprescindível que porque Jesus foi tentado, então isso. Ele trate a tentação com o devido peso que ela tem, né? Ser tentado por si só não é pecado, de maneira alguma. O nosso problema se encontra na Epístola de Tiago, que diz que quando somos tentados, somos seduzidos pelas nossas próprias concupiscências. Então, nesse sentido, não necessariamente você está pecando deliberadamente, mas você está passando por um período de tentação interior, onde há uma inclinação no seu coração que o faz inclinar-se para o pecado. Então, como vencer isso? Quer dizer, há uma luta, uma guerra mesmo interior, lá aquela de Romanos 7, né? O bem que quero fazer, esse não faço, o mal que não quero, esse me pego fazendo. Então, aquela luta é real, ela não é imaginária. Nós somos instruídos a orar para que não entremos, né? Isso. Como se fosse uma zona de perigo que a gente está atravessando, né? Então, que Deus possa nos guiar por um caminho que nos seguro, nos livre daquele, né? Isso, exatamente. Nós somos instruídos. Mas pode continuar agora falando sobre as áreas em que Jesus foi tentado. Né? Jesus foi tentado em 3 áreas específicas. Na primeira dela, diz respeito à concupiscência da carne, né? O nosso Senhor está com fome e o diabo o tenta para transformar pedras em pães. E ele responde com as escrituras, citando Deuteronômio capítulo 8, verso 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, essa foi a área, a inclinação ali para os desejos de buscar provisões para si mesmo. Buscar provisões para si mesmo. A concupiscência da carne ali, né? Buscar de alguma forma satisfazer para si mesmo, sem confiar na dependência de Deus. A resposta de Cristo em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, ensina que a satisfação verdadeira vem de Deus e sua palavra, e não das necessidades físicas, né? A segunda área de tentação, né, diz respeito ao orgulho, à soberba da vida. Está lá em Mateus capítulo 4, verso de 5 a 7. Aqui o diabo usa um versículo das Escrituras. É como se ele dissesse assim, quando Jesus citou as Escrituras, né, nem só de pão viverá o homem, aí o diabo disse, então essa é a estratégia dele, pois eu vou citar as Escrituras também para ele. Aí ele pega um texto sem contexto aqui. Salmo 91, de 11 e 12. Mas o Senhor responde novamente com as Escrituras. Então, ele seduz a ele com a soberba da vida, né? E ele usa o Salmo 91, lança-te daqui para baixo, né? Porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E aí Jesus diz que nós, em Deuteronômio 6,16, né? Não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o diabo oferece ao Senhor Jesus a fama, poder, domínio, todos os reinos da terra também, em troca de algum tipo de lealdade a ele. Então o Senhor Jesus Cristo dá uma nova resposta a ele, dizendo que somente a Deus se deve adorar e só a ele servir. Então aqui essas 3 áreas, né? O Senhor é tentado pelo diabo nessas 3 áreas. Primeiro, transformar pedras em pães, depois subir ao pináculo do templo e se lançar de lá, e pondo Deus à prova, e o Senhor Jesus, voltando-se, lembra que não se deve tentar ao Senhor, né? Deve-se confiar na providência divina e não tentá-lo. E na terceira tentação, ele oferece todos os reinos do mundo, né? Tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Eu vi tanto o reverendo Leandro Lima quanto o próprio Roque Albuquerque citarem que aqui não há necessariamente um apelo do diabo para que Jesus Cristo adore a ele. Mas talvez a ideia seja um reconhecimento de sua patente. Ele está mostrando ser dono dos reinos do mundo, e embora eu tenha visto alguns irmãos dizerem que ele estava mentindo completamente, o diabo também usa a verdade, né? Ele usa às vezes a verdade para maquiar uma mentira, né? Foi o que ele fez usando o Salmo 91. Mas quando ele diz assim, todos os reinos do mundo, né, foram me dados e tudo, há um certo sentido em que sim. Se nós vemos, por exemplo, Efésios capítulo 2, Paulo diz que ele é o príncipe desse mundo, né? O príncipe das potestades do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O Senhor Jesus também fala que ele é um principado. Então, há um fundo de verdade nas falas dele. E é como se ele dissesse, reconheça a minha patente e vamos encerrar esse assunto por aqui. Apenas reconheça a minha patente, não me exclua, né? não me julgue, não me condene. Reconheça a minha patente e a gente não vai ter conflito. Eu te dou todos os reinos do mundo, serão teus. Né? Como se de alguma forma quisesse fazer com que Cristo negasse o caminho da cruz, né? Negasse ali o caminho da cruz. E aí o Senhor Jesus não aceitou esse apelo. E quando a gente diz assim que negar o caminho da cruz, eu queria deixar só uma curiosidade para encerrar, né? Não é que o diabo compreendesse de fato quais eram os planos divinos, né? Porque, por exemplo, nesse termo aqui, ele está oferecendo uma terceira via, que não seria necessariamente nem desistir e nem ir para a cruz. Era uma via de, tipo assim, um cessar-fogo, eu me rendo e você fica com os reinos do mundo, né? Mais à frente, ele está usando Pedro para fazer com que Cristo não vá para a cruz, entendeu? E lá mais à frente, ele está usando os algozes para usar toda a sua vileza para torturar Jesus. Então, você vê que parece que não está muito claro quais são os planos do diabo. O que é prova bíblica de que ele não compreendia qual era o plano de Deus. Ele não compreendia efetivamente qual era o plano de Deus. E isso é claro nas Escrituras, quando em Efésios, Paulo disse que em Colossenses, esse é o mistério que esteve oculto dos principados e potestades, mas que agora foi revelado Cristo em nós, esperança da glória. Entendeu? Então não estava claro, o diabo precisava de alguma forma tentar atrapalhar os planos, mas ele não entendia. Então, essas foram as áreas que Jesus foi tentado e como ele venceu. Ele venceu na sua dependência de Deus, usando as Escrituras, a oração e o jejum. Isso o capacitou a vencer as tentações. Bom, Luiz Carlos, a sinopse do segundo ponto nos diz: Nosso Senhor venceu o diabo com a palavra de Deus, né? De fato, é o que nós vemos nas Escrituras, e o irmão também nos trouxe aí que ele usou a oração, usou o jejum, né? E o que mais? Ele usou a oração, o jejum, a dependência de Deus. A dependência, né? De Deus. E a palavra. E a palavra. O terceiro ponto nos diz resistindo à tentação. Primeiro subponto, todos somos tentados. E a pergunta é, ninguém escapa da tentação de ser tentado, né? Quais as tentações de nosso tempo? Eu queria assim que fizesse uma contextualização, né, com os perigos para o cristão nos nossos dias, né? Que há diferença nos tempos passados, como os cristãos foram provados, né? Então, de acordo com cada contexto, o país onde se vive, o tempo que se vive, né? As tentações podem ser diferenciadas, pelo menos assim, no seu aspecto externo, embora que internamente o objetivo sempre são os mesmos. A tentação, como vimos, é uma realidade presente na vida de todos, desde o início da humanidade, né? Embora a natureza humana e as fraquezas básicas permaneçam as mesmas ao longo dos séculos,
as tentações assumem novas formas, novas nuances em cada época, moldadas pelas características e desafios específicos de cada contexto histórico e cultural em que as pessoas vivem. E aí, nos tempos antigos, haviam as suas formas de manifestações de tentações. No mundo atual, marcado por avanços tecnológicos, globalização, individualismo, algumas das principais tentações que os cristãos enfrentam, eu anotei aqui, por exemplo, a hiperconectividade e o consumismo. O que é que eu quero dizer com isso? Que a constante imersão no mundo digital, com acesso instantâneo a informações, produtos de entretenimento, pode gerar compulsões e vícios e a busca por satisfação imediata, levando ao distanciamento de valores e de relacionamentos reais. Essa é uma tentação moderna, uma tentação do nosso contexto. Nós temos hiperconectividade, nós estamos conectados com a internet o tempo inteiro, e consumismo. Esses dois aliados aqui levam o indivíduo a ter um afastamento social, né, um afastamento, e leva ele a ser mais autocentrado, mais egoísta, mais voltado para si, e a hiperconectividade vai levar o indivíduo a se deparar constantemente com satisfação imediata, com produtos que estão ali à distância de um clique, né? E ali o indivíduo pode mergulhar num profundo consumismo. Nós temos também o individualismo e o narcisismo. Ei, Luiz Carlos, deixa Sim. eu falar. Dentro dessa questão da hiperconectividade, né? Nós temos também o roubo do tempo, né? Assim, É interessante. que poderia ser dedicado, inclusive, à família, né? E a outras coisas, mas também a Deus, a oração, a palavra, né? Então, o crente, ele termina preenchendo o seu tempo extra, o que lhe sobra depois do trabalho, das suas atividades. Então, ele está tão ali fixado nas redes sociais, nos entretenimentos, né, nas séries e tal, de modo que não lhe sobra tempo para meditar na palavra, para orar e assim se fortalecer e poder vencer as tentações quando elas vierem, né? Porque elas vêm para todos nós, né? É verdade. É quando Jesus disse aos discípulos, olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Naquele momento, o Senhor os estava chamando a orar porque viria um instante, né? Em que eles seriam provados, testados, em que quando o Senhor Jesus fosse preso, né? Então a fé deles ficaria bastante abalada, né? É verdade. Então, se eles tivessem orado ali com o Senhor naquele momento, talvez houvesse diferença na forma como eles Muito provavelmente. reagiriam depois, né? Muito provavelmente. Então é isso, a hiperconectividade leva as pessoas a isso, a perda do tempo mesmo. O John Piper disse uma vez que no último dia, né, dos propósitos da existência da internet é provar no último dia que a nossa desculpa para não ler a Bíblia e orar não era falta de tempo. De fato, se você for no seu aplicativo, você tem como ter acesso a quantas horas diárias você gasta nele, semanais também. Você tem como ter uma ideia de quanto tempo você gasta nas redes sociais, né? Uma outra coisa interessante, foi feito um estudo, por exemplo, com algumas séries, mas eu vou lembrar de uma ou duas aqui. Se você não é nada contra você assistir uma série ou assistir uma coisa parecida. Usar redes sociais. Ou usar redes sociais. A questão é o roubo do tempo, né? O uso do tempo, né? A perda excessiva disso. Se você assistiu Grey's Anatomy, você poderia ter lido a sua Bíblia 10 vezes. Isso não é um absurdo? Um cristão que assistiu Grey's Anatomy inteiro, maratonou. Ele poderia ter lido a sua Bíblia inteira 10 vezes. É mesmo? Isso não é um absurdo? Mas você vai chegar para cristãos que vão dizer assim, eu já maratonei 7, 8 vezes. Tá, mas tu já maratonou qual livro da Bíblia? E esse cristão vai ter dificuldade em dizer qual foi o livro que ela leu todo. Você está entendendo?
Nada contra Grey's Anatomy, nada contra assistir uma série. A questão é, onde estão as nossas prioridades? Nós não temos a nossa desculpa para não ler a Bíblia inteira, todos os anos, 2 ou 3 vezes por ano, não se sustenta diante do uso que nós fazemos dos recursos audiovisuais que temos à nossa disposição, né? Então, a hiperconectividade tem feito isso. São tentações modernas. Você perde horas e horas de sua vida. Você poderia estar investindo em tantas coisas, você não investe usando redes sociais o tempo inteiro. Tem o próprio consumismo, que foi uma das outras coisas que eu falei. E hoje em dia tudo é, né, Shopee chegando, né? E as pessoas sempre ali no afã de querer um pouco mais, de comprar um pouco mais, de obter um pouco mais. Isso é uma tentação, Luiz Carlos? São tentações, são tentações. Por que as pessoas não buscam se no contentamento? Esse tema nem é abordado entre nós, cristãos. Ninguém se senta para conversar um pouco sobre contentamento. Ninguém faz isso. Isso é um absurdo pensar sobre isso. As pessoas não estão nem aí para contentamento. Esse é um tema bíblico, é um tema importante, relevante para a espiritualidade cristã, mas não é um tema relevante para as urgências modernas. Então, as pessoas estão caindo na tentação do consumismo. Ainda outros, o individualismo, o narcisismo. Você nota que algumas pessoas estão cada vez mais individualistas, né? O lema da sociedade moderna é farinha pouca, meu pirão primeiro. As pessoas são autocentradas demais, são narcisistas, elas estão sempre ali em busca de ter a primeira foto no cartaz, ser a dela. Elas estão querendo ser vistas, ser adoradas, receber tapinha nas costas. As pessoas estão em busca disso o tempo inteiro. E é uma busca vã, uma ilusão, né? Que adianta você ter a fama que é como a neve, né? Que hoje branqueia o solo e amanhã caiu no esquecimento. Então derreteu. As pessoas derreteu, né? Foi levado, o sol veio e consumiu, levou tudo embora. Então as pessoas estão em busca disso. Existe o relativismo, o hedonismo. Fora, Luiz Carlos, que permanecem as velhas tentações da carne, né? Dos desejos lascivos. Exatamente. E tudo isso ainda estão aí, e mais os tempos modernos acrescentam. Novas, né? Nuances, né? Isso. Mas, assim, interiormente, como você bem disse no início de sua fala, interiormente os pecados continuam os mesmos. Aquela lista apresentada por Jesus, apresentada por Paulo em Gálatas, né? Apresentada por Tiago no capítulo 1, aquela lista é a mesma. No interior do indivíduo está brodando aquilo. Agora, com uma nova roupagem, com uma nova máscara, né? Com um versículo da Bíblia, às vezes, né? Está lá a lascívia. Eu digo até potencializadas, né? Por causa da tecnologia. Isso, hoje, exatamente. Antes, uma pessoa, por exemplo, para atrair a esposa ou o esposo, ela precisaria ir até um bordel, até um local, isso, né? Um prostíbulo. Hoje ela faz isso. Jesus elevou ali o nível, né? Ele disse que o pecado do adultério não era só o indivíduo cair com uma outra mulher, né? Um pecado, um relacionamento extraconjugal. Ele disse que se o homem olhar para uma mulher e no seu coração a desejar, no seu coração ele cometeu adultério. Então isso está à disposição de qualquer homem, qualquer mulher que queira estar ali stalkeando alguém na internet, pornografia, ou acessando pornografia, né? E consumindo esse tipo de conteúdo constantemente. E aí essa pessoa são tentações do mundo moderno, né? A lascívia, por exemplo, você já viu, como é que se diz? É muito comum você ver, por exemplo, às vezes até cristãs, né? Que na igreja ela não vestiria aquele tipo de roupa, mas tipo nas redes sociais veste uma roupa assim extremamente chamativa, decotada, e isso é um escandaloso, mas cristãs de biquíni, quer dizer, biquíni é só um tipo de calcinha diferente, é uma roupa de baixo. Mas ali usando e postando fotos, e às vezes posta foto com um versículo da Bíblia, e, quer dizer, ganhou uma nova conotação, uma nova roupagem. Se você fala é porque você é retrógrado, né? E tudo mais. Eu prefiro não falar, eu prefiro deixar de seguir, né? Eu notei a irmãzinha uma foto assim, deixa de seguir, porque não quero isso na minha frente, eu não quero esse tipo de exposição
dela, né? Mas existe esse tipo de pecado hoje em dia. Como você bem disse, eles assumem novas conotações. Então nós precisamos identificar. O pecado, ele é extremamente cruel e mortal. E ele sempre buscará fingir ser outra coisa que ele não é. Sempre. Uma vez eu conheci uma pessoa que era extremamente legalista. Extremamente legalista. Muito legalista. E um amigo teólogo me disse assim: Luiz Carlos, às vezes esse legalismo está ocultando algum pecado. Às vezes é um pecado. Eu disse, como assim? Ele disse, fique atento. Aí posteriormente a gente viu o que era. Está entendendo? Então assume novas conotações, nova máscara, uma capa, né? E aí existe. Isso aqui existia nos tempos de Jesus. De outra forma, né? Através de um fariseu, de um outro. Mas existia. E sempre vai existir. Rejeite a tentação e arrependa-se. Você vai englobar essas duas. Ok. Os dois subtópicos. Tá certo? É possível evitar que se entre em tentação, que se caia em tentação. Como? E se o crente cair, o que ele deve fazer? Ok. Embora as tentações sejam inevitáveis, né? Ou seja, você sempre passará por alguma situação de tentação, ainda citando o Martin Lloyd Jones, acho que foi um outro livro, que eu acho que é da série Certezas Espirituais. Ele diz que o pecado ele pode nos perseguir até a presença de Deus. Forte, né? O pecado pode nos perseguir até a presença de Deus. Então, é inevitável passar por tentações. Nós estamos em um mundo de pecado, um mundo corrompido. Nós temos um corpo, uma natureza que foi treinada para pecar, né? Ela nasceu com essa propensão para pecar constantemente. E aí, eu conheci um pastor, amigo, que ele costumava dizer que o pecado na vida do cristão ele é um acidente de percurso. E esse acidente só é possível porque nós estamos mal acostumados no pecado. Ou seja, nós crescemos a vida toda. A salvação nos tirou desse mau costume, né? Mas ainda existe ali aquela propensão por conta da semente do pecado que ainda habita em nós. O Senhor nos livrou do poder do pecado, mas não nos livrou da presença dele. Então as tentações são inevitáveis. Contudo, como nós podemos evitá-las? Primeiro, reconheça a sua fraqueza. Em primeiro lugar, Provérbios 28:14 reforça isso. Reconheça, identifique a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade. Reconheça que é possível cair. E isso vai te manter alerta, proativo, né, na prevenção de um pecado. Se você sabe que tem uma propensão para um determinado tipo de pecado, então você deve evitar circunstâncias em que você esteja ligado àquilo, né? Não existe super crente, né? Eu já vi pessoas se orgulhando, né? Dizendo, eu não sou como os demais, né? Eu sou... não existe isso. Às vezes não existe isso. Não existe. Não existe, né? Não existe mesmo. O indivíduo que talvez chegou pertinho disso já foi arrebatado, né? O Enoque, né? Já foi arrebatado. O restante de nós está sempre enfrentando em uma espécie ou outra alguma tentação, alguma falha, alguma fraqueza, seja de um jeito ou de outro. Se não for em nenhuma área de inclinação moral ou imoral, ou para mentira, ou para engano, qualquer coisa, é o orgulho, de alguma forma o pecado sempre é um simbionte, um jeito, né? Ele encontra um jeito, um caminho. Então, chegar ao nosso coração. Nós precisamos identificar. Os puritanos, eles tinham a ideia de que o pecado era como se fosse um agente estranho, né?
sempre tendo que ser combatido e mortificado em nossa vida. Então, ele se manifestava de várias formas. Às vezes, na adolescência, na adolescência e juventude, era um orgulho que havia no coração do adolescente por causa de sua força, de sua virilidade e tudo mais. Então, ele se sentia melhor que os mais velhos, mais esperto. E depois ele acabava se manifestando de outras formas, quando ele conseguia começar a vencer essa propensão para esse orgulho, né, da sua virilidade. Então vinha as paixões, né, as lascívias, as paixões, e então esse indivíduo sendo trabalhado por uma moralidade, uma ética, ele buscava vencer aquilo e entrava num casamento, mas de repente os afãs e as preocupações da vida de casado eram outras formas e manifestações de tentação, que mais tarde, com a maturidade e a velhice, esses pecados não era mais de arrogância pela força, não era mais a propensão para o sexo ou coisa parecida, mas agora era o orgulho de ter se tornado quem se tornou e de tudo que conquistou. Então, o pecado sempre estava ali, de alguma forma, tentando buscar uma brecha e um caminho de acesso. Precisa ser combatido. Então, o que o cristão tem que fazer é identificar, reconhecer a sua fraqueza. Quanto antes o cristão descobrir que ele é fraco e precisa da graça de Deus, tanto antes ele vai conseguir atacar as áreas onde ele tem propensão para o erro. Segundo lugar, aproxime-se de Deus. É o texto de Tiago. Tiago fala sobre isso de maneira muito clara, dizendo: sujeitai-vos, pois, a Deus. Esse é o aspecto positivo, né? Positivo. Eu reconheci a minha fraqueza, as minhas limitações, é no mesmo contexto que ele está dizendo, né? De onde vêm as paixões que guerreiam em vossos membros, né? No meio de vós, né? Não vem disso, dos vossos membros que em vós guerreiam, né? Quer dizer, vem de dentro de vocês. Vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Vocês buscam e não encontram satisfação. Veja, ele está apontando o erro dentro do coração do homem. Aí o que é que ele diz? Vocês têm que limpar as mãos, pecadores. Afligi-vos, lamentai, chorai, humilhai-vos, né? Sujeitai-vos a Deus. Então, se sujeite a Deus. Fortaleça a sua fé através da oração, né? Orando sem cessar. Leia a Bíblia diariamente. Participe de comunhão com crentes. Por que não ter uma roda estreita de amigos e irmãos, onde você possa, no momento de tentação, dizer: irmãos, eu preciso de oração, eu estou passando por um momento de fraqueza. Não pequei, mas eu estou sentindo que né, estou precisando da graça de Deus. Então, isso ajuda. Então, busque a Deus. Fortaleça a sua fé através da oração, da leitura da palavra, da comunhão com outros santos. Em terceiro lugar, fuja das tentações. Então, evite situações de risco, situações que te coloquem cara a cara com a tentação. Vigie os seus pensamentos. Ali é a sede onde acontece o pecado. O pecado, ele primeiro começa dentro. Ele, antes de se manifestar fora, externamente, como uma ação, ele é primeiro concebido dentro da mente. Então, a mente do cristão precisa ser permeada de coisas que são louváveis. Veja o que diz Filipenses capítulo 4, verso 8, né? Tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é benigno, tudo que tem boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, que seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, permita que a sua mente seja realmente preenchida por pensamentos que glorificam a Deus. Vigie a sua mente, né, os seus pensamentos. Memorize. Como assim? Memorize versículos bíblicos que vão te fortalecer. Rejeite pensamentos que vão te dar, fazer fugir dos seus princípios. Quando você vê, né, foi o Lutero que disse, né, você pode não impedir, né, que um pássaro voe sobre a sua cabeça, mas você com certeza pode impedir que ele faça ninho. Então, um pensamento errado, ele pode surgir, mas você pode enxotá-lo dali, né? Não permitir que ele faça ninho, né? Vista-se das armaduras de Deus, né? Busque ajuda, se precisar. Esse é um ponto prático, né? Revestir-se da armadura de Deus é se revestir do caráter de Cristo, conforme diz Efésios capítulo 6, de 10 a 18. Mas um aspecto prático é, se precisar de ajuda, busque ajuda.
Eu digo, né? nesse ponto, sempre assim, buscar a ajuda de um cristão idôneo, né? Idôneo, maduro, Uma né? Tem pessoas que pessoa- estão doidas para ouvir sobre É. suas limitações, que é para dizer para a próxima pessoa, Não, aí né? não Então busque uma devemos. pessoa madura, né? Alguém que vai orar com você, que vai chorar com você, que vai te ajudar, né? Verdade. Se for uma irmã, não busque um homem, busque uma irmã ou busque um casal, né? Então evite situações que te coloquem em uma situação conflitante, entendeu? Evite isso, entendeu? Evite mesmo. E assim, quanto mais evitar, mais paz e sossego você vai ter. E o último, né? No caso de um cristão que caiu, né? Que cometeu algum pecado, de toda sorte, né? Parece que às vezes o pessoal acha que só existe uma forma de se cair, né? Existem vários pecados, várias formas de se pecar. E se um cristão caiu Multiformes. e foi um pecado que de certa forma afeta outros ou afeta a igreja, ele deveria primeiro reconhecer e confessar o pecado. Já foi estudado na lição anterior, Confessar, reconhecer e confessar o pecado. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos purificar, nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então confesse o pecado ao Senhor, né, a Ele. Não maqueie. Quando for confessar, não tente maquiar. Lembra daquela história, né, do indivíduo que se embriagou, bebeu e se embriagou, e aquilo ficou perturbando a consciência dele, então ele resolveu que ia conversar com o pastor dele. Aí quando chegou lá no pastor dele, ele disse assim: pastor, eu preciso orar com o Senhor. Ele, eu cometi uma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada e eu queria a oração. Ele, tá bom, pois vamos orar. E o pastor dobrou o joelho, vamos orar. E ore aí. Aí ele ora assim: Senhor, eu quero te pedir perdão porque eu falhei com o Senhor, eu cometi uma falha, eu tenho andado um pouco errado, me ajude. Bonito, né, rapaz? Piedoso até, né? Piedoso. Só que ele não conseguiu sentir paz. Terminou a oração, ele ia saindo da igreja, mas ele estava saindo com o mesmo peso de antes. Aí ele voltou e, pastor, sente aqui, vamos orar junto. Senhor, eu quero lhe pedir perdão, porque eu envergonhei o teu evangelho, porque eu me embriaguei, eu bebi, eu digo, desonrei o teu nome. Que assim, a gente às vezes chama o pecado de erro. Senhor, perdoa meus erros, minhas falhas. Pecado de erro, né? Falha, né? Aí vai, mas tá a pedindo gente, perdão porque você é imperfeito. Mas a gente deve nomear os pecados, identificá-los, né? Às vezes a gente é tomado por uma inveja. É isso às mesmo. Às vezes a gente é tomado, né, por uma ira e uma impulsão, um impulso para cometer algum pecado da carne. Então a gente precisa chegar diante de Deus e não dar maquiar, nomes, né? Dar nomes a ele, porque Deus sabe exatamente. E quando a gente identifica aquele mal em nós de certa forma estamos nos policiando mais e mais, sabendo que o que é realmente como a enfermidade. Se você vai, né, ao médico e você o médico identifica que você está com tal problema, você deve tratar aquele problema deve ser tratado com um remédio apropriado, tudo mais. Né? Exatamente. Eu tô sentindo assim umas dores de cabeça, né? O médico vai fazer exame até descobrir. Quando ele descobre, então ele vai passar o remédio adequado que vai curar aquele problema. Você não trata um câncer com band-aid, né? Exatamente. Então você precisa realmente expurgar esse mal, apresentá-lo a Deus de maneira vívida, real, reconhecer que precisa da graça de Deus. E até fazer aquela oração que Davi faz no Salmo 139, né? No final, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau, né? Quer dizer, pedir a Deus para nos sondar, né? Isso, exatamente. Porque aí, às vezes, a gente não sabe identificar, mas o Espírito Santo diz: o seu mal é este, o seu pecado é este, né? A sua falha é esta. Isso. E aí a gente realmente vai tratar. Ele nos dá lucidez para isso, né? Então reconheça e confesse o pecado. Em segundo lugar, abrace o perdão de Deus, né? O texto de João nos diz que se o nosso coração nos condena, maior é o Senhor do que o nosso coração. Então nós precisamos abraçar o perdão de Deus. Devemos buscar o arrependimento genuíno arrependimento, que o arrependimento não é quando você chora, né? Não é quando você chora, porque Judas chorou também,
O arrependimento é quando você muda. Então, por isso nós temos que crescer em arrependimento, né? Crescer buscando o genuíno arrependimento. Temos que nos aproximar de Deus, aprender com a experiência para não cometer outros erros, né? E é assim nós vamos... É o que acontece. Com um cristão, ele precisa realmente tratar quando ele peca, quando ele erra, quando ele falha, em qualquer instância, ele precisa tratar de maneira direta esse pecado, né? De maneira direta. Confessando esses erros, reconhecendo a fraqueza, buscando ajuda, né? Buscando o genuíno arrependimento, aceitando o perdão de Deus, aproximando-se de Deus, aprendendo com a experiência para não cometer outro pecado novamente, né? E se precisar, sempre bom dizer isso, busque a ajuda da comunidade, busque a ajuda dos irmãos, de pessoas idôneas que vão ajudá-lo nessa jornada de reparação, né? De reconstrução, tá bom? Então é assim que se vence. Amém, glória a Jesus, que coisa boa, né? Estudamos mais este assunto tão relevante, né, gente? Tão importante para quem quer realmente completar a sua carreira, né? É verdade. Saber que vamos ter tentações, mas que o Senhor, Ele nos mostrou o caminho da vitória, de como vencer, de como resistir, para chegarmos vitoriosos ao final de nossa jornada. A sinopse do nosso terceiro ponto diz: somos encorajados a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo. Bom, Luiz Carlos, quero agradecer mais uma vez a sua participação. Serve ao seu dispor. Quero agradecer aos irmãos que estão conosco até este momento, que Deus nos abençoe, né? Nos apoie, continue assistindo, divulgando este trabalho, é para a glória de Deus, é para a edificação do povo de Deus, tá certo? E esta é a nossa contribuição, a contribuição dos bereanos. Venha ser bereano também conosco, venha se inscrever no canal, tá certo? E assim você estará realmente nos ajudando. Que Deus os abençoe, irmão Luiz Carlos, faça as suas despedidas e aí nós encerramos por hoje. Meus irmãos, eu quero agradecer aos que chegaram até aqui, tá bom? Agradecer de todo o coração ao Josué, a toda a equipe, o Tito, né? A todos vocês que têm... Eu te agradeci? Sim, sim. Agradecer, não é você. Então eu quero agradecer aos irmãos que acompanham, que nos encorajam, que nos ajudam. Agradecer de todo o coração, dizer que os meus votos são para que você tenha uma excelente lição no próximo domingo, que sejam profundamente edificados e abençoados e que tudo seja feito para a glória de Deus. Amém? Bem, pessoal, confira aí o canal, temos vários vídeos, né? Não somente aqui do estudo da Escola Bíblica, mas nós temos mensagens também, nós temos bate-papo com os convidados aí, missionários, né? Tá certo? Recentemente publicamos um vídeo de uma mensagem que é um estudo para casais que a gente ministrou ali na congregação da Rua 4. O Luiz Carlos aqui está com a proposta de trazer aqui uns vídeos dele também. Uns estudos, tá bom? Então, confira aí o canal, temos algumas playlists que vocês podem também baixar lá ou assistir, tá certo? Diretamente no canal, para a sua edificação. E que Deus os abençoe. Até a próxima, André Tito, mais uma vez. Muito obrigado. Não sei se vocês observaram, deixar aqui um último recado, né? O nosso cenário está a cada dia melhor, fizemos alguns investimentos, tá certo, gente? Na iluminação. Espero que vocês tenham gostado, né? Estamos aqui com a bancada para a gente conversar, né? Estamos investindo porque nosso objetivo é que este trabalho continue e cresça cada dia mais para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.